Você tem problema com suas cenas externas? Hoje eu vou te dar dicas de como acertar na composição das suas cenas para torná-la ideal. Olha só, depois que você já tem o seu projeto pronto, você vai querer agora enquadrar a cena para você renderizar isso, né? E quando você vai fazer isso, tem 3 pontos muito importantes que você deve levar em consideração: centralidade, simetria e a regra dos 3/3. Primeiro vamos começar aqui colocando o nosso observador numa altura que seja ideal para ele. Nesse caso daqui, a gente vai colocar um observador real, não vai ser uma câmera tirando uma foto aérea, alguma coisa angular, nada assim. Vai ser como se fosse uma pessoa olhando do outro lado da rua. Então você coloca mais ou menos numa altura que uma pessoa tem. E agora a gente vai trabalhar com a centralidade desse edifício. O que a gente quer fazer? O nosso projeto é claramente a nossa fonte principal da nossa cena, e a gente quer fazer com que ela seja o foco, ou seja, ela tem que ficar centralizada aqui dentro da nossa área de render, porque assim vai ficar muito mais confortável para o cliente quando ele vê. E também vai deixar o seu render muito mais bonito. Eu já centralizei nosso projeto aqui na nossa tela, e a segunda coisa que você tem que prestar atenção agora é a regra dos 3/3. O que é a regra dos 3/3? 1/3 da sua imagem ela vai ser composta pelo céu da sua cena, o outro terço vai ser composto pelo seu projeto, e o seu terceiro terço ele vai ser composto pelo chão. Então você tem que fazer com que isso seja dividido por 3 para ficar mais confortável. Nesse caso daqui a gente tem o nosso projeto ocupando um pouco mais do que 1/3, mas a gente tem o céu e o chão com um tamanho proporcional. Eu acredito que dessa forma vai ficar ideal. E a terceira coisa que você tem que levar em mente é com a simetria do seu projeto. E não é só a simetria do projeto em si, porque a gente pode dizer que aqui está assimétrico para cá e para o outro lado está simétrico também. Só que a gente tem um entorno aqui, né? Esse prédio não está jogado no meio do nada. Ele tem alguma coisa acontecendo aqui do lado. Então você vai trabalhar com esse entorno de uma forma simétrica. E quando eu falo simetria, eu quero dizer que você não tem que ter as mesmas coisas aqui e as mesmas coisas aqui. Você tem que equilibrar a sua cena. Se você vai ter um prédio aqui com uma árvore, você não vai deixar esse lado aqui vazio, porque não vai ficar sem graça. Então se você vai colocar um prédio aqui, coloca uma casa aqui, coloca um outro prédio aqui, ou coloca só um muro se não tiver nada, porque senão você vai ficar com uma cena assim, sabe, desproporcional, e isso não vai ficar bonito no render, gente, pode ter certeza. Já pensando então em simetria, nós vamos trabalhar agora com o entorno da nossa imagem, e trabalhando em torno a gente sempre pensa em 3 planos. O que são esses 3 planos? O primeiro plano é aquele que acontece antes do seu projeto, ou seja, você pode colocar uma árvore aqui com os galhos caindo bem perto aqui do seu observador, então esses galhos eles iam ficar com uma proporção maior, ou você pode colocar às vezes um carro passando na rua, que vai ser o seu primeiro plano. O seu segundo plano vai ser o seu projeto e a vizinhança dele, e o terceiro plano é o que vai acontecer mais distante do seu projeto, às vezes alguma árvore lá no fundo, um coqueiro, um prédio, e assim vai deixando a nossa cena cada vez melhor. Eu quero começar aqui agora então com a vizinhança do nosso edifício. Se você quiser representar uma coisa mais real, se você tiver ido ao local visitado e você sabe o que tem acontecendo aqui no entorno, você pode sempre buscar deixar o mais parecido com o que você viu lá. Por exemplo, nessa cena minha aqui, eu sei que tem uma casa desse lado aqui e a gente tem um prédio desse outro lado com uma árvore por aqui. Você não precisa modelar essas casas para que fiquem idênticas ao que você viu lá, porque o que é mais interessante é você ter o seu projeto modelado, porque isso aqui que vai estar acontecendo no entorno é entorno, não é o principal da sua imagem. Então tudo bem, ele não está exatamente como é na realidade. Então a gente vai adicionar agora umas casas aqui do lado desse meu edifício. Eu já adicionei aqui e olha, a gente já está agora evoluindo bastante com a nossa cena, já ficou bem melhor do que estava antes. E uma coisa que é importante, você não precisa modelar isso aqui para ficar exatamente como é na vida real, mas você pode trabalhar em cima do que você tem. Se você pegou esse edifício no 3D Warehouse ou em algum outro site, é interessante que você configure os materiais dele. Você pode configurar esse material da parede, você pode configurar esse aqui, as janelas, tudo que tiver acontecendo em cena, gente, é interessante que vocês configurem, pensando sempre do macro para o micro. Se uma coisa vai ocupar muito espaço da sua cena e ela é muito visível, é interessante que você configure ela, porque vai dar para ver no render. Agora, por exemplo, a gente tem um gatinho aqui, não sei se vocês perceberam, que ele é bem pequenininho na nossa cena. Se vocês quiserem configurar ele, vocês podem, mas não é uma coisa tão importante, porque ele vai estar bem pequeno aqui, é capaz a gente nem ver essa configuração com mais detalhes, sabe? Ou às vezes essas plantinhas que nós temos aqui, você não precisa fazer uma configuração avançada, às vezes você já dá só um reflexozinho básico, uma refraçãozinha e já fica bacana. Beleza, só que eu ainda acho que a nossa cena ela tá muito crua, né?
porque a gente trabalhou primeiro só com o segundo plano da nossa cena. E eu tô vendo que a gente tem muita cena vazia aqui, olha, esse céu, não tem nada acontecendo aqui. Então eu acho que eu posso adicionar nesse cantinho aqui uma árvore, nesse cantinho aqui também dá para colocar uma outra árvore, e vou colocar um prédio mais distante. Olha só, a gente já evoluiu mais um pouco agora na nossa cena, e ela tá ficando assim, ela tá quase próxima do ideal. É até mais agradável de você olhar para ela, pelo menos eu acho. Você olha e você já sente alguma coisa, dá uma leveza assim, sabe? E agora o que tá faltando é o primeiro plano da nossa cena. Nesse caso daqui eu não vou colocar o nosso primeiro plano, porque eu tô querendo representar bem isso daqui, e ficaria super irreal eu colocar uma árvore com os galhos aqui, sendo que essa árvore ia ter que estar localizada mais ou menos no meio da rua, né? E não existe árvore no meio da rua. Então nós vamos deixar assim. Também não vou colocar um carro, porque eu quero poder ver perfeitamente esse grádio aqui, já que eu estou apresentando para um cliente e não fazendo uma foto mais artística, beleza? Mas eu vou colocar uma coisa que está faltando aqui, que é aquela árvore que eu falei que ela chega nesse canto, que fica no passeio daquele lado ali da rua. Olha só, já adicionei ela, ela fica mais ou menos nesse local mesmo. E esses blocos de árvore aqui, gente, eles parecem que estão assim muito feios, né? Eles estão todos cheios, não tem a folhagem delas, não tem os galhos. Só que ele é assim mesmo, tá, gente? É porque ele é um bloco zipado. É um bloco que eu peguei de um plugin que eu tenho, que é o plugin da Laubwork, que ele é super bacana porque ele deixa essas árvores aqui zipadas, mas na hora de renderizar, gente, elas ficam muito bacanas mesmo. Vocês vão ver quando a gente fizer isso mais tarde. E além disso, elas vão deixar o seu arquivo muito mais leve, né? E olha só, eu não sei se vocês perceberam, mas além do meu terceiro plano e do meu segundo plano, eu não tenho um primeiro, mas eu coloquei uma árvore aqui que ela não tá nem em cena, né? E por que eu coloquei essa árvore se ela não vai nem aparecer em cena? Esse é um plano que eu gosto de chamar de plano zero, porque é um plano que ele acontece fora da sua cena. O que essa árvore ela vai estar fazendo aqui? Como eu já estou pensando que eu vou colocar uma iluminação que vai bater de frente nesse prédio, pegando umas sombras um pouco aqui para a esquerda, eu coloco essa árvore aqui, já pensando na projeção que vai ter da sombra dessa árvore aqui no meu prédio. Quando você coloca essa sombra entrando no projeto, ela vai dar uma grande volumetria no seu projeto. Ela vai dar volume para as coisas. E vai ficar super bacana, gente, vocês vão ver. Bom, eu acho que já está bem composta aqui a nossa cena. Vamos ver então como é que vai ficar isso aqui agora depois de renderizar. Olha só, galera, nosso render já está ficando pronto aqui. E eu realmente gostei bastante da composição dessa cena. Tem algumas coisas que dá para melhorar ainda, por exemplo, essa árvore aqui ficou muito cheia, não gostei muito dela. Os prédios, essa casa e esse prédio aqui do entorno, também dá para dar uma melhorada. Esse telhado aqui dele, olha, não tá um telhado real. É a primeira vez que eu estou renderizando, então vai ser normal acontecer esses imprevistos e alguma coisa não tá do jeito que você queria, mas é para isso que a gente renderiza, para saber se está legal e se tiver que fazer alguma alteração a gente faz. Mas tem muita coisa bacana acontecendo aqui, olha só. Essa sombra dessa árvore chegando aqui, olha como é que dá um volume bacana. A gente também tem esse meio fio todo bem trabalhado, fica super bacana. Isso aqui não fui eu que modelei, gente, esse meio fio. Foi um bloco que eu peguei também do 3D Warehouse, mas eu acredito que para composição de cena isso aqui ficou muito legal.